Tudo isso aqui é OTG por enquanto, tá? A gente tá se baseando ali no TG. Stack média, vamos se basear ali com 25 blinds, 40 blinds, menos, assim. Então, pronto. No contexto, isso aqui pode ter, sei lá, 23 blinds, tá tudo bem, pode estar aqui. Vocês têm que ter esse discernimento de entender aonde que tá encaixando cada range. Tenta entender meu pensamento, ó, o meu pensamento de deep stack, o meu pensamento de stack médio, stack curta. Quando tem muitas jogadoras com stack curtas, stacks médias, stack grandes, entender outros contextos. É isso que faz a gente ganhar dinheiro no poker. Não é ir lá e fazer coach, o cara falar, isso aqui é bom da race, isso aqui é bom, toda vez que bate turn aqui você tem que comprar esse turn, e river comprar esse... Não, não é assim. É entender a essência disso, desse pensamento, porque você vai conseguir dar um hero fold, um hero call no momento que a cartilha te diz para foldar e você acaba pagando, porque você entende de... Você está confiante na sua leitura, enfim, você consegue jogar fora da caixa. Então, tenta entender sempre, isso não é só poker, é na vida. Tenta entender a essência. Quando o cara chega lá, eu tenho uma coisa boa, sei lá, alguma coisa, um bom negócio para te oferecer e tal. Tenta entender a essência daquilo, ver se realmente é válido ou não. Sempre a essência, beleza? Então, vamos lá. Stack médio. Geralmente por volta ali de 25 blinds, 35 blinds, onde dá para dar um tribet, onde dá para dar um call em tribet, sabe? Ainda cabe isso, dependendo da situação. Então, o stack médio é considerado isso. O deep stack, com certeza dá para pagar uma tribet, por exemplo. Bom, isso aqui é do TG com 50 blinds, certo? Que é o deep stack. Eu acho que quase todo esse range dá para pagar uma tribet. Por exemplo, quer ver? Ó? Vamos lá. Bom, eu tô dando raise com tudo isso aqui. Pera. Tô dando raise com tudo isso aqui. Bom, o que a gente pagaria? Bom, de tudo isso aqui, qual que é o objetivo quando a gente tem 50 blinds e sobe essas mãos com 50 blinds? Ó, pode ver, todas elas são boas o suficientes para jogar post-flop. Então, se a gente tomar uma tribet, mesmo em posição ou não, eu agora não estou colocando as posições, tá? Vocês têm que ter o discernimento também de entender que um tribet do Big Blind é muito mais fechado, porque ele sempre vai ter mãos para defender. Ele tá lá no Big, postou um blind, sempre vai ser mais válido ele querer defender um 10 e 7 na iPad do que ele querer tribetar. Vocês têm que entender isso, que é mais fácil o botão tribetar o cutoff, ou o meio da mesa tribetar um bloco, e por aí vai, mas ainda o meio da mesa é bem tight. Então, se é para ter um range mais loose, assim, de tribet, geralmente vai ser do botão, ou do small, ou do cutoff. Do small, porque não pode ficar jogando muito de flat e tal. Bom, que mãos a gente poderia estar pagando uma tribet? Gente, isso é muito de spot para spot. É muito de spot para spot. Mas assim, eu vou falar para vocês que na linha geral, o que é bom pagar, na linha geral, o que é bom pagar é isso aqui. Os pares, os pares numa linha geral é bom pagar porque trincam, né? Então dá para jogar por stacks. Algo disso aqui, esses suited connectors menores e as figuras naipadas, por exemplo, assim, ó. Algo em torno disso e usar as naipadas, assim. Então, lógico que a K é um range de valor, né? Então, tipo, o que a gente poderia pensar em foldar seria as mãos offs aqui. Esses ases naipados que não seguem e não são altos, estão aqui no meio. Que o AI5 segue, né, e faz flush e tal. E esses 10 aqui, valetes, que estão mais dominados e reagir mais com as figuras e usar eles na empates e tal. Então, isso aqui é o que faz mais sentido para mim, assim, se eu fosse reagir pagando uma tribet. Seria com esse range mais azul. Assim. O azul mais claro foldaria mais. Por exemplo, eu quero diminuir um pouco para eu não tomar 7 over 7. Então, tiro 2-2-3-3. Pronto, folda eles. Para não tomar tanto 7 over 7. Folda essas mãos.
folda essa rivala aqui, né, pá, então, alguma coisa assim. Mas, numa linha geral, isso aqui vai ser um range bom. Aí vai depender, o jogador é bem tight e tá numa situação onde ele só tribeta valor e tal, aí você tem que respeitar mais mesmo. Pode só reagir com, por exemplo, só o range de valor mesmo, assim. Aí isso aqui é bem difícil. Enfim, eu tenho dificuldade de colocar um range de fold aqui. Porque o range do TG é bem bom. Bom, talvez diminuir a frequência aqui também, assim. E assim tá bom. Diminuir aqui um pouco a frequência. 8, 9, 8 aí. Ah, sei lá, paga ainda 2/3 das vezes e fold 1/3, sabe? Positivo. Ok. A size não influencia no... Mas, tipo assim, até 2.5 eu tô pagando com todo o range que eu dei raise mesmo. Com 50 blinds, né, gente? A gente tá falando de um spot que a gente tá deep stack e dá pra jogar pós-flop ainda e tal. Então, bom, era isso que eu queria falar. Call em tribet, ó, as mãozinhas azul fortes são as mãos que eu vou mais pagar, uma tribet. E as mãos em azul claro é o que eu tô dando raise ainda, mas vou foldar para uma tribet, beleza? Em algumas posições específicas. Então, isso aqui é a gente subindo do TG e tomando uma tribet, eu deixei em aberto. Aí eu dei um geral para vocês, explicando, tipo, as posições que são mais respeitadas são o meio da mesa, porque vai ter um range mais forte, porque tem muito jogador para falar, e quem deu raise foi o TG, então o range forte do meio da mesa de tribet é muito, muito forte, o range dele é muito forte, então a gente vai ter que foldar mais do que isso aqui, e o range do Big Blind também, porque ele não tem muito incentivo para tribetar, tendo visto que ele já pingou um blind, todo mundo já foldou e é só ele completar um blind. Então é mais fácil ele querer defender um 5 e 2 naipado do que querer tribetar, sabe? Ou um Ice e 10 off e tal. Então, o botão é mais provável, o cutoff é mais provável, o small é mais provável que te tribete, por exemplo, um Ice 10 off, um Rei Dama off, um Ice Valete off, um 7-8 suited, mãos desse cenário. Umas figuras, um suited connectors e tal. É mais provável que você tome tribete do cutoff, botão e small, assim, mais light, um pouco mais light. São dessas posições. Então, aí eu poderia reagir de call com esse range aqui um pouco. Algumas figuras aqui na iPads, tal, AK. Posso colocar o As-Dama, domino o range. E basicamente isso, tipo, aqui um As-10 também dá pra pôr, As-10 suited. É isso. Entendeu? Os pares pra trincar. Os ases naipados aqui, um rei dama naipado ainda, eu posso incluir ele pela jogabilidade. Ou é relativo? Bom, a gente está abordando o TG, né? É só o TG, gente. Todo esse range é o range que a gente sobe do TG. Isso aqui a gente tá dando call entre bet e azul forte, né? Agora vamos ver o que a gente pode forbetar. Eu vou colocar laranja, beleza? O que é forbet. Bom, o que vocês forbetariam se você sobe do TG, né? Vamos supor que a gente subiu tudo isso. E o jogador do cutoff dá uma tribet, ou do cutoff, dá uma tribet, e nós dois temos 50 blinds. O que você dá forbet? 10, 10 mais, Ais e Rei, suited, Ais e Dama, Ais e Rei, Ais e Dama. Fala aí. 10, 10, Ais e Rei, Ais Dama? Isso. Beleza. Bom, 50 blinds, você daria 4bet e se ele der 5bet, você pagaria. Porque aí não dá pra dar 4bet all-in, né? Provavelmente. Então você dá 4bet, se ele der 5bet all-in, tu paga. Não, 5bet all-in não. Ué, mas você tá dando 4bet com 10, 10 mais. E Ais e Dama e Ais e Rei. Com 50 bebês, tá falando? Ele vai dar uma tribet lá de 6 blinds. Você vai subir 2, 2.5. Ele vai tribetar para 6, 7 blinds, tu vai forbetar para 14 e vai ficar com 35 para trás. Então aí ele vai dar uma 5bet ao Indy, 50. Você fez então 14. Dama, dama, mais e rei, rei e Ais. Então, você, tá passando contexto errado pra gente. Pensa antes de dar o range. Contextualiza quanto é 50 blinds, quanto são 30. Se fosse 30 blinds, beleza, você tomou uma tribet, tá dando 4bet ao win. É diferente do que dar uma 4bet e ainda ter que jogar pós-flop ou ter que pagar uma 5bet.
Não, é dama, dama mais, então. Beleza, então vamos lá. Onde eu quero chegar? A gente não deve, isso numa linha geral, tá, gente? E eu não tô falando, mas você joga mid, high e a gente joga micro. Não, nada a ver. Eu jogo micro sim e eu tento levar o pós-flop mesmo. Eu não tenho range de 4bet, então eu vou defender com tudo. Ás e rei, ás, qualquer mão, eu vou só pagar tribet. Eu não tenho range de 4bet. Mas, se vocês quiserem colocar um range de 4bet, eu indico só ser isso aqui mesmo. Ás e rei pra atolar e dama, dama mais. Talvez vala mais. Talvez, assim. Tá? Agora eu vou falar o meu range. Aí vocês pensam com vocês. Isso aqui é lucrativo, tá? Mas o meu range é qual? Eu pago tribet com basicamente tudo. E só vou forbetar se eu vejo que é um jogador regular para equilibrar com as ás rei quando eu forbeto. Na verdade, eu nem forbeto o rei. Porque se eu tomar 5bet, eu não vou querer atolar o rei. Então eu só forbeto as ás e um ás e 5 suited, por exemplo. É isso que eu faço. Se eu quiser ter um range de forbet ali, quando eu só forbeto as ás. Por que o Ás e 5, irmão? Porque o bloqueio dele me faz betar all-in de as ás. Basicamente isso. E eu bloqueei dele ter ás e rei também, que daria 5bet all-in. Basicamente isso. E quando ele paga a tribet, que provavelmente ele vai pagar com rei, dama, dama, vala, talvez rei ele dá win, mas assim, dama, dama, provavelmente vai dar call. Na maioria das vezes os jogadores dão call, assim. Mas tudo bem, vai. Se eu tirar o dama, dama mais e ás e rei, ainda eles vão jogar de call numa frequência bem boa, com pares na mão, com algumas figuras em que ainda eu posso jogar o flop ali, tentar comprar algum board, ou simplesmente até abortar mesmo, mas eu ainda vou ter um range de... Pensa que é só um combo para dar um 4bet, para tirar o range dele de 3bet light, e ainda tem alguma jogabilidade. O Ás e 5 por bloquear as mãos que dariam 5bet em mim, assim, na maioria das vezes. Seria o Ás e rei mesmo, vamos assim. Então, e pela jogabilidade do Ás e 5 mesmo. Mas, cara, é bem raro eu ter 4bet light. Assim, já teve contexto, tem contextos que eu pego um rei dama off, que é uma figura, o 4bet, mas é num contexto onde eu sei que ele tá tribetando muito light e ele, com a maioria do range, não vai dar 5bet on win. Porque ele tá dando muito 4bet, muito tribet light. Aí eu pego essas figuras offs aqui, 4bet, por exemplo, rei dama e ás val. Mas vocês estão entendendo o raciocínio? Não tem uma regra em si. Eu estou explicando para vocês como cada mão, o que cada mão te dá de vantagem, de linha de raciocínio, pré-flop, por aí vai. Então, 50 blind, geralmente eu não tenho range de 4bet mesmo, eu só pagaria. O que eu posso fazer é mais desbalanceado. Se eu jogo micro, por exemplo, eu nem uso Ás e 5 suited pra dar 4bet. É 50 blinds, cara. A gente tá abordando só o TG 50 blinds. Então, se eu... No micro, eu vou jogar desbalanceado. Por exemplo, eu vou atolar, por exemplo, isso aqui, ó, quer ver? O que eu vou dar 4bet? Eu vou dar 4bet com dama, dama mais, porque é mão formada. E a rei eu vou continuar pagando, porque provavelmente ele vai ter vala-vala, 10-10, mão desse cenário, então eu vou querer só jogar o bordo mesmo. Então a rei, que não é mão formada, eu pago. E dama mais eu forbeto pra estar atolando com eles contra os pares e flips, ás e rei, ás dama, tal, que eles atolam. Mas eu não acho ruim também pegar o ás e rei e atolar, tal, no meio. Então, porque eles atolam ás dama. Até, só ás dama também, que é bem ruim. Enfim, isso aqui são 50 blinds. 50 blinds cabem 5bet, então você vai tomar um 3bet, você vai dar um 4bet e o cara vai dar um 5bet. É muita ficha para definir pré-flop, ainda mais a posição, uma das posições envolvidas é o TG, então os ranges dos dois tem que ser forte. Sim, isso serve early game, middle game, se eu subo lá no early game e todo mundo tá deep. Vamos lá, contextualizar então. Big 550, 5.000 fichas no blind 50-100. Eu subo 200 e eu tomo um tribet, eu subo 200 do TG, né, que a gente tá no TG. O cutoff me tribeta lá 600 fichas e eu tenho Ás e rei, eu vou dar call no TG.
Eu não vou dar for bet, não vou atolar 50 blinds. Eu só vou dar call e vou jogar o flop. Provavelmente dama-dama, vou dar call, tal, jogar o flop. Mas eu posso atolar dama-dama mais, tal. Então, isso serve para qualquer contexto em 50 blinds, aí vocês vão ajustando um pouco uma coisa ou outra, tal, mas a linha geral de pensamento é essa. Bom, ficou muito bem explicado, gente. Deep Stack do TG, 50 blinds do TG. A gente abordou o Open Raise, o que pagar, Tribet, o que dá for bet. Beleza? A gente não vai abordar hoje, nem provavelmente na semana que vem, pós-flop, tá? A gente vai abordar só pré-flop, vamos ajustar esses ranges de cada posição. Beleza. Então, eu vou passar para o próximo passo, que ainda continua sendo o TG, agora com 25 a 35 blinds. Que é uma stack onde só vai ter for bet, né? Vai ser for bet all in, então se toma tribet é for bet all in, não tem como dar outra e outra. Então eu quero que vocês entendam muito bem a diferença de 50 e 35 blinds, porque 50 não, praticamente não existe for bet. A gente deveria jogar de call com praticamente todo o range. Se você quiser jogar desbalanceado, pode jogar. Pega o rei, rei, as e atola sempre, sabe? Porque eles vão atolar lá com as rei, as dama, 10, 10, 9, 9, então compensa. Mas ficar pegando, tipo, as damas sul, 10, 10, ficar querendo atolar, não. Arrasta pro flop, vamos jogar o bordo. Vê que range daquele que tribeta dá 2 barril, quando você pagar o flop ainda confiante e receber o segundo barril, entendeu? A gente não vai estudar isso hoje ainda, mas já fiquem atentos a isso. Pelo menos já ajustamos o range pré-flop. Vocês já têm noção do que subir, do que pagar uma tribet, o porquê subir com aquela stack e tal. A ideia não é porque os caras jogam daquele jeito que a gente tem que jogar. A gente tem que saber que eles atolam 10-10. Logo, eu vou querer me defender um pouco mais, jogar de certa forma esses combos e tal. E se eu sei que eu tenho rei, ele não vai largar 10-10, a gente atola. Mas, enfim. A gente tem que ser inteligente, né, gente? Bom, então vamos para, seguindo a linha aqui, o TG. Agora colocar todo o range do TG que a gente sobe. Só que agora... Opa! Aqui. O range que a gente vai jogar com 25 a 35 blinds. Então, só um adendo aqui, vamos lá. Aqui, eu vou dar um finalizado no Deep Stack 40 blinds. Ficou muito bem claro, tribet, forbet, todo o contexto, certo? Vamos pular para stack média agora, uma stack ali de uma... Geralmente 25, 35 blinds, 30 blinds, 28, entendeu? Por volta disso. Qual que é o pensamento? No TG, tá? Então, o TG Deep Stack, agora o TG aqui. O TG, gente, é o TG 1, 2 e 3, tá? Vocês ali, por exemplo, se no TG 1 eu tô subindo 7, 8 suited, 7, 8 suited, 9, 8 e 9, 10 suited, no TG2 ou no TG3 eu posso colocar o 7, 6 suited, uma abaixo, por exemplo. Tá vendo? Só vou contextualizar para vocês. Por exemplo, no TG1 é isso que eu tô subindo. Usar snipados com 50 blinds, tá? Com 50 blinds, é isso que eu tô subindo. No TG3 eu poderia colocar isso, sabe? Por exemplo, só um adendo, assim, para vocês saberem que pode aumentar aqui um pouquinho. Poderia, por exemplo, colocar um valete 9 suited, pronto. Que é uma mão que joga muito bem o valete 9 suited. Não tá tão dominado pelos 100 ainda. Tá um pouco, mas a jogabilidade ajuda muito o valete 9. Assim, para vocês entenderem, as mãos que mais jogam, que mais vão acertar os flops, turns e rivers, se você fosse para escolher assim, o top 1 do poker em equidade, seria essas mãos, quer ver? Assim, sem ser deep stack, tá? Em questão só da equidade da mão mesmo, o valor dela. Assim, o que seria grupo 1, tipo, em equidade?
provavelmente isso aqui seria o grupo 1 um pouco, sabe? O Ice 5 você fala por causa da sequência. Eu posso tirar, mas posso deixar. Mas assim, o grupo 1 seria. Ou o grupo 2 seria isso aqui. E o grupo 1 poderia ser isso aqui, ó. Quer ver? O grupo 1 seria isso aqui. Isso aqui seria o grupo 1, que é o range mais forte do poker, onde você sempre vai ter que querer estar jogando. Lógico, você tem 25 blinds, tira isso aqui. Mas é que a equidade é muito forte pra gente. Vocês têm que entender que isso aqui é equidade muito forte. Então, por exemplo, vocês têm 15 blinds do cutoff, 9-8 suited, dá win reto. A equidade é muito boa. O all-in vai passar e quando toma call vai ter ali os 40% e tal. Nunca vai estar dominado pelo range, por aí vai. Então, isso aqui seria tipo um grupo 1 do poker, se fosse para colocar assim em face, só olhando as mãos e tendo que jogar. Aí grupo 2 incluiria o valete 9 aqui, esses 10 suited. E, bom, basicamente isso. Grupo 2 seria isso. Aí grupo 3, enfim, aí ia começar a colocar um. Bom, vamos lá. Agora vamos abordar o TG com 25 e 35 blinds. Uma stack média, onde a gente... Esse é o range de 50 blinds do TG. O que vocês mudariam desse range com 30 blinds, por exemplo, e não com 50? Vocês estão com 30 blinds. Ah, tá, inclui isso. Pode tirar aí os pares menor que 6. Beleza, então a primeira modificação, ó, o range aqui tá 16%, vamos ver o que a gente tiraria. Parte 6. Eu tiraria também os suites connectors aí de 7-8 suites, de 8-9, 9-10. Aham. Até 10 vala aí também eu tiraria. Cabeça. E os as? Pós mais fraco, né? Esses aí mais baixo aí também. Ou mantém pra ele poder seguir ou não. Então. Só Ice 9 mais. Vamos falando primeiro, depois eu vou dar todo o meu ponto de vista. Se a Ice vala off aí também. Bom, posso começar então? Manda bala. Então bora. Ficou muito bem claro o TG com 50 blinds, né? Tiramos todas aí as dúvidas. Então bora para 25-35. 25-35, qual que é a ideia? A gente, diferente de 50 blinds, a gente não vai ficar buscando muitos spots para jogar muito flop, turn e river. Vai ter sim, 35 blinds dá para jogar isso. Só que a gente vai privilegiar mãos ainda que vão acertar mais top pairs. Só que não muda muito do TG, para ser sincero. Eu só vou tirar um pouco a frequência para não estar jogando muito pós-flop e tal. E, para ser sincero, eu nem sei se esse ajuste precisa ser tão necessário, por exemplo, com 35 blinds, diferente dos 50. Em muitos casos, em muitas mesas. Em alguns casos, sim, vão ter muitas mesas menores com 30. Aí, obviamente, a gente tem que ser mais fechado. Mas muitos casos que todo mundo tá com 30, você pode usar o mesmo range ali de 50 blinds. Não vai ter muito tribet ainda, sabe? As pessoas não vão definir tanto. Exceto, por exemplo, começa a incluir um Ás e Dama, que as pessoas começam a atolar mais pré-flop com 30 blinds, diferente com 50, que as pessoas podem querer defender mais ou só dar uma tribet, mas não atolar Ás Dama. É um exemplo, assim. Enfim, vão ter menos tribets. Por exemplo, o Rei Valete Suited, que o jogador com 50 blinds, ele acaba dando tribet para isolar o jogador com o Rei Valete naipado. O jogador com 35, ele só vai defender. Ele não vai criar um pote grande ou querer eu tomar 4bet e foldar. Então, qual que é a diferença de 50 blinds para 35 blinds? A diferença está em range do 4bet é all-in. Então, o range, a maioria dos ranges de tribet com 50 blinds é flat com 35. Que mãos são essas? Por exemplo, 50 blinds o jogador tribetaria um 9-8 suited, um rei vala suited, um ás e valete off para isolar o jogador. Com 35 ele começa a jogar mais de flat. Então é essa pequena diferença que tem e acaba até sendo bom de um certo ponto. A gente toma mais flats e menos tribets, né? Menos jogos, menos isolados. Assim.
Isso tá falando no contexto geral. Tem muitos jogadores que com 50 blinds tem 9, 8 suited, rei, vala naipado, ás, valete, off, só paga também. Eu também jogo assim mixado. Tem vezes que eu flat, tem vezes que eu tibet e tal. Só que tem mais free bets para isolar jogadores com 50 blinds. É isso que eu quero deixar claro para vocês. Com 50 blinds tem mais aquelas free bets onde não é só um valorzão, é um valor bom que joga pós-flop, só que ele tá querendo só isolar o jogador para jogar contra um. Essa é a ideia. Então, stack média, algumas mãos, a diferença também é que algumas mãos vão querer definir pré-flop. Diferente dos 50 blinds contra o TG. Tem jogadores que tem Ice Rei e não atola. Eu sou um deles. Tem jogador que eu jogo, por exemplo, lá no Party Poker, eu dou reis do TG, o jogador só defende do meio da mesa Ice Rei. E eu sou esse tipo de jogador também. E tem jogador que joga assim. Hoje mesmo, eu marquei nota lá de um jogador, ele nem é tão lucrativo. Eu tribetei ele do meio da mesa, ele subiu do meio da mesa também. Eu tribetei do hijack, ele subiu do low jack. Ele só fletou a Ice Rei. E ele tinha 55 blinds, ele só deu call e jogou o pós-flop. Então, com 30 blinds, isso é diferente. A maioria das mãos vão querer definir pré-flop. Mãos com mais dama, ás, valete suited, 8, 8 mais. Essas mãos, geralmente, com 30 blinds, vão querer definir pré-flop, que é um range um pouco amplo, assim, que já vão querer pôr tudo pré-flop, assim, na maioria das vezes. Não, obviamente, contra o TG, o TG, se o cara tem 8, 8 em 30 blinds e tá no botão, eu acho que é uma boa jogada da win, contra o TG com 30 blinds, ao invés de defender ou tribetar. Então, muitos jogadores fazem isso também, enfim.